Uma outra questão que diz respeito à titularidade dos direitos fundamentais é quando falamos de um grupo específico de titulares, né? Falamos das pessoas físicas, mas numa análise individual, né, de cada um dos indivíduos, né? E temos que mencionar que quando falamos das pessoas físicas, a Constituição ela prevê certos direitos fundamentais garantidos, né, para assistindo então titulares de um grupo específico de pessoas, tá? Esses direitos cuja titularidade está restrita a um determinado grupo, uma determinada categoria de pessoas. E nós poderíamos citar os direitos trabalhistas, que estão no artigo 7º da Constituição Federal, que só vão poder ser exercitados por um grupo de pessoas que se enquadram ali na condição de trabalhadores, tá? Então, são todos os indivíduos que se enquadram neste grupo, se enquadram nessa categoria de pessoas, né? Eles terão os direitos fundamentais trabalhistas previstos no artigo 7º, como por exemplo, né, diz aqui o artigo 7º da Constituição Federal, direitos a seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo, né, piso salarial, garantia de pagamento de um salário mínimo, tá? Ou mesma menção do 7, complementando o inciso 4 do artigo 6º, piso salarial proporcional à complexidade do trabalho, 13º salário, remuneração ao trabalho noturno, ou seja, todo esse rol, férias, né, licença paternidade, licença maternidade, todos esses direitos trabalhistas, eles assistem então a uma categoria de pessoas, a categoria de pessoas que se enquadram aí na condição de trabalhadores, né, trabalhadores ou urbanos ou rurais dentro do nosso estado. Depois nós temos os direitos dos idosos, né, pessoal, com assento lá no 230 da Constituição Federal. O 230 da Constituição Federal, ele menciona aqui que aos maiores de 65 anos, lá no parágrafo 2º, tem direito à gratuidade dos transportes coletivos urbanos, tá? Então, vejam, é um direito fundamental que assiste a essa categoria de pessoas, aos idosos, né, de ter gratuidade aí no transporte, né, no transporte coletivo urbano. E esse direito é constitucional, esse direito é fundamental, né? Outros direitos aí fundamentais garantidos a um grupo de pessoas, direitos das pessoas com deficiência, né? O artigo 7º, inciso 31 da Constituição, prevê também, né, é o que a Constituição ainda chamava pessoas portadoras de deficiência, mas essa terminologia já não é mais adequada. Agora devemos mencionar a pessoas com deficiência, né? Que a pessoa nasce, ela não porta uma deficiência, né, pessoal? Então diz aqui, como direito fundamental das pessoas com deficiência, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, tá? Então o trabalhador com deficiência, ele goza desse direito fundamental de proibição à discriminação com relação ao critério de admissão nas relações de trabalho, bem como aos salários pagos, né, aos trabalhadores com e aos trabalhadores sem deficiência que exerçam lá uma mesma função, ok? Depois nós temos outros direitos aí garantidos a um grupo específico, direitos fundamentais cuja titularidade, que é isso que nós estamos falando, né, cabe a um grupo de pessoas, né? Os direitos das mulheres, né? O inciso 20 deste mesmo artigo 7º menciona como direito fundamental das mulheres a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, tá? Então, a proteção especial que as mulheres merecem, né, no ambiente de trabalho para evitar aquelas discriminações, né, aquela discriminação que historicamente as mulheres passam dentro do nosso estado, tá? Então, a Constituição ela prevê a proteção ao mercado de trabalho da mulher, né, como uma expressão genérica, né, que vai garantir ali a igualdade em todos os sentidos, a igualdade efetiva, a igualdade material, quando falamos de direitos trabalhistas entre mulheres e homens, tá? Mas essa proteção ela é garantida a essa categoria de pessoas, a esse grupo de pessoas que são as mulheres, ok? Direito dos presos. Inciso 63 do artigo 5º, né, um direito fundamental que assiste então
a esse grupo, a essa categoria de pessoas que se enquadram aqui na condição de preso, tá? Diz aqui o inciso 63, que é direito fundamental, então. O preso ser informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, tá? Então, o preso no Estado brasileiro, ele tem direitos fundamentais, né? Ele tem direitos fundamentais de ser informado no momento da prisão com relação aos seus direitos, dentre eles o de permanecer calado, né? E como diz a Constituição, ainda sendo-lhe assegurada a assistência à família, como por exemplo, benefício previdenciário do auxílio reclusão, né? Nada mais é do que o exercício desse direito fundamental de assistência à família do preso, bem como o direito de assistência por um advogado, tá? Então aquele preso que não tem condição de pagar por um advogado, o Estado lhe garantirá um advogado gratuito, né? Um defensor público, ou como aqui no estado de São Paulo, um advogado nomeado pelo convênio da OAB, né? Que nada mais é do que um convênio com a Defensoria Pública, né? Então, esses advogados eles acabam exercendo a função de defensores públicos dentro desses processos aqui no estado de São Paulo, tá? Então, essa garantia essa previsão vai de encontro com o direito fundamental previsto para uma titularidade de pessoas, para um grupo de pessoas que se enquadram na condição de presos, de presidiários no Estado brasileiro, né? Assim como as mulheres presas também têm direitos, as presidiárias, né? Está no inciso 50 do artigo 5º da Constituição Federal, ao mencionar que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, tá? Então é um direito fundamental que assiste a essa categoria de pessoas, mulheres que se encontram na condição de prisão, né? Presas, presidiárias, de poder no período de amamentação amamentar e ter contato com seus filhos, tá? Então esse é um direito garantido na Constituição Federal, um direito fundamental cuja titularidade cabe a um grupo de pessoas, né? Um grupo de indivíduos e não apenas a um indivíduo, uma pessoa individualmente falando, ok? Ainda quando falamos de titularidade de direitos fundamentais, temos que mencionar as pessoas jurídicas, né? E as pessoas jurídicas, elas também são titulares de direitos fundamentais? Nós não falamos que os direitos fundamentais estão ligados à pessoa humana, né? À proteção da dignidade da pessoa humana? A pessoa jurídica, embora não seja um ser humano, também são titulares de direitos fundamentais. Também podem exercer no Estado brasileiro direitos fundamentais, né? Embora sejam direitos ligados ali à própria limitação de poder do Estado, que é uma outra característica dos direitos fundamentais, né? Então, nós temos aqui como exemplos de direitos fundamentais, né, que podem ser exercidos pelas pessoas jurídicas. O direito que assiste aos sindicatos e aos partidos políticos de ajuizar um mandado de segurança coletivo, né? Partidos, sindicatos com representação no Congresso, ou seja, que tenham representantes no Congresso Nacional. Isso tem assento aonde? No artigo 5º, inciso 70, alíneas A e B da Constituição Federal. Tá? Então, é um tipo de pessoa jurídica, né? Partido político e sindicato nada mais são do que pessoas jurídicas, tá? E estas pessoas jurídicas, elas têm o direito de propor mandado de segurança nos termos do inciso 70 da Constituição Federal, né? O 70 menciona aqui o direito ao mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso, ou seja, esse direito fundamental, essa garantia, né, fundamental de impetrar um mandado de segurança coletivo, assiste ao partido político como pessoa jurídica, bem como, na linha B, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados, tá? Então, sejam os sindicatos com constituição há mais de 1 ano, ou seja, os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, como pessoa jurídica, eles têm o direito fundamental processual, ou seja, o direito, a garantia fundamental de impetrar um mandado de segurança. Então, deixa claro a Constituição, né, ao estabelecer uma previsão como essa,
o direito à titularidade do exercício de direitos fundamentais por pessoas jurídicas, tá? Ainda temos que destacar o direito ao sigilo de correspondência, né, pessoal, que tem assento no inciso 12 do artigo 5º, que nós vamos estudar ainda, o sigilo de correspondência, né, mas nada mais é do que a inviolabilidade das correspondências, né, inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações, tá? Esse direito, ele assiste as pessoas físicas e assiste também as pessoas jurídicas, né? As pessoas jurídicas não podem ter suas correspondências violadas, né? Então, deixa claro mais um exemplo de um direito fundamental cuja titularidade é da pessoa jurídica. Poderíamos citar outros direitos de natureza processual, né, como a garantia fundamental da ampla defesa, a garantia fundamental da assistência judiciária, a garantia fundamental do contraditório, né, ou seja, dentro de um processo judicial, eles têm esses direitos processuais fundamentais, né, denominados de garantias fundamentais, como nós já vimos, tá? Então, as pessoas jurídicas, elas têm direito de ampla defesa dentro de um processo, elas têm o direito à assistência judiciária, né, aquelas pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, de acordo com o valor do seu faturamento, a lei da assistência judiciária garante a elas a gratuidade de justiça, que elas não vão pagar as custas processuais para poder entrar com uma ação, para poder atuar num processo judicial, tá? Então é um direito, né, que garante a estas pessoas a participação, o acesso à justiça, a participação em processos judiciais quando ela não tem condições financeiras de arcar com os custos, né, do ingresso com o processo. A Constituição garante a elas a assistência judiciária, tá? Isso está onde? No 74 do artigo 5º. Quando menciona aqui, né, o 74 do artigo 5º, que 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse direito fundamental assiste às pessoas físicas e também às pessoas jurídicas, ok? Bem como outros direitos fundamentais, o direito de propriedade, né, pessoal? As pessoas jurídicas aqui no Estado brasileiro, elas têm o direito de propriedade. Elas têm propriedades que são registradas em seu nome. Tá? Então aqui deixa claro que o fato das pessoas jurídicas poderem ter bens registrados em seu nome, de que elas são titulares também de outro direito fundamental, que é o direito de propriedade, né? Direito de primeira geração, como nós vimos. O direito à livre iniciativa, que está lá no 170, a livre iniciativa econômica, né? Também garante às pessoas jurídicas a exploração econômica com liberdade. O direito fiscal, né? Os direitos previstos na Constituição de natureza fiscal, como contribuintes que as pessoas jurídicas são, né? Elas pagam os seus impostos, então elas têm direitos fundamentais, como por exemplo a proibição ao bis in idem, né? de ser cobrada 2 vezes por um mesmo imposto, né? De ter que pagar 2 vezes um mesmo tributo, tá? Então nesse sentido deixa claro aí que são titulares também de outros direitos fundamentais, como esses inerentes às relações fiscais, às relações tributárias, né? E a gente traz uma menção aí de um pequeno trecho de uma súmula do STJ, a súmula 227 do STJ, que menciona que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral no Estado brasileiro. Então, deixando claro que ela goza também do direito de reparação de danos, né? Deixando claro que ela é titular, ao ser titular de dano moral, ela é titular também do direito de acesso à justiça, né, de poder então acessar o poder judiciário a fim de ter o seu dano moral compensado, ressarcido, indenizado, tá? Então fica claro que as pessoas jurídicas aqui no nosso estado também gozam de direitos fundamentais, ok? Volto no próximo vídeo para falar da titularidade dos direitos fundamentais da pessoa jurídica de direito público.